como Chico Xavier compreendia o fim da vida terrena. Chico Xavier viveu sua vida inteira como quem compreende a transitoriedade do corpo e a eternidade do espírito. Ele não temia a morte. Seu coração, mesmo diante das limitações físicas e da fragilidade do corpo, permanecia sereno. Ele enxergava a morte como um reencontro, não como um adeus. Costumava dizer que a vida é como uma carta que enviamos ao plano espiritual. Cada ação, cada escolha, cada gesto nosso é uma linha escrita nessa carta. E a morte? A morte é simplesmente o momento em que essa correspondência é recebida do outro lado. Nada é perdido, nada é esquecido. Tudo o que vivemos aqui ecoa lá. Para Chico, o desencarne não é castigo, nem tragédia. É retorno, é lar reencontrado. As mensagens de Emmanuel e André Luiz descrevem esse momento com uma ternura que afasta o medo e ilumina a esperança. Morrer é voltar para casa depois de uma longa jornada, com as marcas da estrada e o aprendizado no coração. E por isso, para Chico, a preparação mais importante não era temer o fim, mas viver de tal forma que o fim se tornasse continuidade. Viver hoje com aquilo que desejamos carregar amanhã. A pergunta que permanece é profunda e silenciosa. Que legado íntimo estamos construindo para quando formos chamados de volta? Porque ninguém foge desse chamado, mas podemos escolher como seremos encontrados quando ele chegar. O desapego sereno, como Chico Xavier enfrentou a finitude do corpo. Há uma dor que poucos percebem, mas que habita silenciosamente os corações. A dor de saber que tudo o que amamos, um dia, terá que ser deixado para trás. O apego às pessoas, aos lugares, às posses, constrói em nós uma prisão invisível. É esse apego que faz da morte um peso insuportável, não porque a morte em si seja cruel, mas porque tememos perder aquilo que acreditamos possuir. Mas será que alguma vez possuímos de fato? Ou será que sempre estivemos apenas de passagem, temporários viajantes em terras emprestadas? Chico Xavier caminhava por este mundo com os pés leves e o coração desapegado. Não acumulava bens, não buscava aplausos. Sua vida era inteira dedicada ao que não perece com o tempo. Sabia que poderia partir a qualquer momento e, por isso, vivia preparado, sem a ilusão do controle, sem a necessidade de segurar o que, mais cedo ou mais tarde, precisaria soltar. Nele havia um desprendimento que não era indiferença, mas liberdade. Liberdade de quem ama, sem possuir, de quem serve sem esperar retorno, de quem vive sabendo que tudo tem seu tempo. Quantos de nós, no entanto, não caímos no erro silencioso de querer controlar o incontrolável? Desejamos escolher o momento e as condições da nossa partida, como se tivéssemos o poder sobre aquilo que nos ultrapassa. Mas a vida, como a morte, não se curva aos nossos caprichos. Ela segue seu fluxo independente do nosso querer. Fica então a reflexão que precisa ser feita sem pressa, mas com profundidade. O que estamos retendo em nossa vida que nos impedirá de partir em paz? Que vínculos criamos que nos amarram mais do que nos fortalecem? Porque partir em paz não é ausência de dor, mas liberdade interior. É soltar o que não é essencial e carregar apenas o que pode atravessar o tempo, o amor que demos, a paz que cultivamos, o bem que espalhamos. O valor do amor silencioso na preparação espiritual. No cotidiano acelerado, é fácil confundir grandiosidade com impacto, como se somente gestos espetaculares fossem capazes de transformar o espírito. Chico Xavier nos mostra outra verdade, delicada e profunda. O amor verdadeiro não precisa de holofotes. Ele se faz presente nas pequenas ações, aquelas que não exigem aplausos nem reconhecimento, mas que edificam silenciosamente a alma dia após dia. É o amor que se oferece sem esperar nada em troca, o amor discreto que se planta em cada instante, invisível aos olhos do mundo, mas vibrante no mundo do espírito. Chico citava Mateus 6,3, lembrando que quando fazemos o bem, não devemos saber à mão esquerda o que faz a direita. Essa simplicidade traz uma luz essencial para a nossa preparação espiritual.
não é a grandiosidade das obras, mas a constância do amor que fortalece o espírito para a passagem que virá. O amor que silencia o ego e expande o coração, o amor que cura e prepara para a continuidade além do físico. Relatos reais, psicografados por Chico, revelam cartas consoladoras que tocaram profundamente famílias enlutadas. Essas mensagens foram mais que palavras, foram pontes que aliviaram dores, que prepararam corações para o que está por vir. A preparação que Chico nos indica é essa: cultivar atos pequenos e anônimos de bondade, como treino para desapegar do ego e conectar-se com o que verdadeiramente permanece. Nossos dias são o laboratório onde esse amor deve ser praticado. Cada gesto silencioso, cada palavra gentil, cada sorriso oferecido sem motivo aparente é um passo na construção da bagagem espiritual. Essa bagagem, invisível aos olhos do mundo, será o que carregaremos quando o momento chegar, aquilo que nos dará paz na travessia. O amor silencioso, constante e desinteressado é a preparação que Chico nos legou como a mais verdadeira forma de estar pronto para o que vem depois. A continuidade da vida no mundo espiritual, segundo Chico e Emmanuel. A vida que conhecemos não termina no corpo físico. Chico Xavier, inspirado pelos ensinamentos de Emmanuel, nos revela uma realidade que desafia o medo e o silêncio que cercam o tema da morte. A vida continua, mas essa continuidade não é uma pausa, não é um repouso passivo. É uma nova etapa repleta de tarefas, responsabilidades e vínculos que precisam ser honrados com a mesma seriedade que cultivamos aqui. A ilusão de um descanso absoluto após a morte é um equívoco comum. Chico nos mostra que a espiritualidade é dinâmica, é serviço, é construção constante. O espírito liberto do corpo não repousa no esquecimento, mas se dedica a novos desafios, novas oportunidades para crescer e ajudar. Como quem muda de ambiente, o espírito mantém seu dever e seu compromisso com o próprio desenvolvimento e com o bem coletivo. Essa visão ativa da vida espiritual nos convida a refletir. Que tipo de tarefas gostaríamos de realizar após o desencarne? Que legado queremos continuar a construir além da vida física? A resposta a essas perguntas aponta para a importância do presente, para a responsabilidade que carregamos hoje, preparando o caminho para uma continuidade consciente e construtiva. O ensinamento de Chico e Emmanuel é um convite para ver a morte não como um fim abrupto, mas como a passagem para uma nova jornada, onde a alma permanece atuante, responsável e em constante evolução. É nessa continuidade que reside a verdadeira esperança e a verdadeira paz para o espírito. Como lidar com o medo da morte, segundo Chico Xavier? O medo da morte é uma sombra que acompanha a humanidade, um sentimento legítimo e profundo que toca o núcleo do nosso ser. Chico Xavier reconhecia esse medo, acolhia-o sem julgamentos, entendendo que ele revela o desconhecido, o mistério que ainda não foi iluminado pela consciência. Para ele, não existia uma separação entre medo legítimo e medo ilusório. Ambos merecem atenção e cuidado, pois refletem nossa relação com o finito e o infinito. Chico indicava a oração sincera e o diálogo íntimo com Deus como caminhos para acalmar a alma. Essa prática não é uma fuga, mas um encontro que traz serenidade e fortalece o coração diante do incerto. A oração não elimina o medo num estalar de dedos, mas oferece a paz que nasce da entrega e da confiança profunda, ainda que a dúvida persista. Ele ensinava que a resignação verdadeira não é passividade nem desistência. É aceitação lúcida do que escapa ao nosso controle, uma entrega consciente que libera o espírito do peso da ansiedade. Chico alertava para o erro comum de buscar respostas prontas para o mistério da morte, pois o essencial está em preparar o coração, em cultivar a serenidade que nasce da transformação interior. Lidar com o medo da morte, segundo Chico, é um processo delicado e corajoso,
Um convite para olhar para dentro e acolher as emoções com compaixão. É um convite para construir, dia após dia, uma fortaleza interna que permita enfrentar o fim, não com terror, mas com paz. Porque o medo, quando compreendido, deixa de ser prisão e se torna ponte para o infinito. A metáfora da viagem de retorno, partir com gratidão e paz. Chico Xavier sempre usou a imagem da viagem para falar da morte, descrevendo-a como o retorno do viajante que volta para casa depois de uma longa ausência. Essa viagem não é um fim, mas uma travessia, uma passagem natural que leva o espírito de volta ao lar, onde repousam a paz e o reencontro. Não há abandono, não há perda definitiva, há apenas uma mudança de cenário, uma mudança de ambiente onde a vida continua a pulsar, em outra dimensão, com novas cores e novas experiências. O mito do fim absoluto é um medo antigo que, para Chico, não passa de uma ilusão criada pelo apego à matéria. Ele ensinava que a morte não é queda no vazio, mas a travessia de um rio que leva à margem da continuidade. Essa passagem deve ser vivida com gratidão, com a consciência de que levamos conosco tudo aquilo que construímos, sejam dores, sejam alegrias, sejam aprendizados ou amores. Tudo faz parte da bagagem espiritual que nos acompanha para onde formos. A pergunta que ressoa nesse momento é simples e profunda. Estamos preparando nossa bagagem espiritual ou apenas acumulando bagagem material? A resposta revela onde estamos investindo nossa energia, nosso tempo, nosso coração. Partir em paz exige reconhecer que o que realmente importa não pode ser guardado em mãos, mas somente no espírito. E ao fim, Chico nos convida a um exercício silencioso, mas poderoso. Agradecer pela própria vida como quem agradece ao anfitrião antes de partir. Gratidão que acalma, que fortalece, que transforma o medo em serenidade. Partir com gratidão é partir com paz. Partir com paz é continuar vivendo, mesmo além do que os olhos podem ver. Conclusão. A lição final de Chico. Partir em paz, não em medo. Chico Xavier nos ensinou que a morte não precisa ser temida, quando a vida foi vivida com amor e consciência. É uma passagem natural, uma transição que revela o que construímos em silêncio, longe dos aplausos e das expectativas externas. A metáfora da lâmpada que se apaga na terra, mas cuja luz segue iluminando em outro ambiente, expressa essa continuidade serena que transcende o físico e permanece viva no espírito. A morte é o capítulo que fecha uma etapa, mas não a história. Ela é a travessia que nos permite olhar para trás com serenidade e para frente com esperança. O que construímos em silêncio, em valores e atitudes, será o verdadeiro tesouro que levaremos conosco. Não importa o que acumulamos materialmente, o que importa é o legado íntimo, o amor que cultivamos, a consciência que despertamos. Por isso, o convite final é para que vivamos hoje de forma a preparar o amanhã espiritual. Partir em paz é uma escolha diária. Como Chico viveu que possamos partir, deixando rastros de bondade, gratidão e transformação. E não de arrependimentos ou medo, que a serenidade do seu exemplo inspire nosso caminho, mostrando que morrer é, acima de tudo, partir com a alma tranquila, com o coração em paz e a certeza de que a vida continua, para além do que os olhos podem tocar.